Opa, uma continuação de uma série que já tem aqui no canal, hein? Se você quiser que ela continue, só pede aí embaixo mesmo, não tem nada pra pedir não. Tamo junto e fui. Pessoa de vermelho pergunta se ele é acumulador. O porta já manda um quem é você? Poucas ideias, fi, frio como sempre. Ele dá um sorrisinho estranho, macabrão, fala que é um prazer conhecê-lo. Seu nome é Haran, do clã vermelho, e veio na esperança de fazer o prota se juntar a ele. Em cima da mesa, vários convites. Ponte ficar rindo dele, falando que o prota é bem popular, talvez seja pelas coisas que ele fez no tutorial. Mas após um membro do clã vermelho sair, vários outros clãs vieram fazer proposta, desde os clãs pequenos até os mais grandes. Terminando seu cafezinho, o prota fala que não é como se ele tivesse a intenção de se juntar a qualquer time ou clã. Ele se levanta e chama Punch e Edora para voltarem, já que terminaram seu café. A pessoa de cabelos vermelhos fala que esse lugar não mudou nada. O prota e ele se encaram. Ele dá um sorrisinho, perguntando se ele é o acumulador. O prota fica espantado, se perguntando por que esse cara está aqui. Esse é Barral dos Punhos de Fogo, um jogador conhecido por ser gentil, mas quando começa a lutar, vira agressivo e transforma tudo em cinzas. Ele é um dos líderes do clã vermelho, assim como já foi membro de Artia e discípulo de Renova. Barral fala que disseram que ele era direto e parece que isso é verdade, não que seja ruim. Ele fala que não vai tomar muito tempo, mas ele quer que o prota entre no clã vermelho. Sorrindo, fala que é a primeira vez que eles vêm atrás de um novato e fazem uma oferta dessas. Os 8 clãs preferem trazer jogadores que provavam ser competentes, ao invés de descobrir um prodígio. O motivo do clã vermelho fazer isso era por causa da sua necessidade de poder. O prota lembra quando o mercador perguntou no tutorial se ele sabia o que estava acontecendo lá fora. Foi então que ele pensou que a atmosfera estaria intensa, não tinha outra explicação. O prota fala que Barral pode parecer calmo agora, mas ele é uma besta feroz. Miau. O prota pensativo fala que precisa dar uma boa resposta, precisa evitar ações suspeitas. Ele fala que não quer ficar amarrado ainda. Barral fica rindo e fala que está na fase de confiança, em que tudo parece ser possível. Passa tocando no ombro do prota, fala que quer que ele pense com cuidado. Indo embora, fala sobre o anão Renova, rindo, fala que parece que ele gostou de você. Ele tem um coração mole, então cuide bem do velhote. O prota já fica espantado ouvindo isso e chega rapidamente na casa do Renova, que pergunta o que ele está fazendo aqui tão tarde. O prota fala que veio porque achou que ele estaria deprimido, mas parece que se preocupou à toa. Renova diz que ele veio em uma boa hora. Ele queria martelar fora seu estresse acumulado e acabou terminando mais cedo do que o esperado. Abrindo um baú, fala que esses são os olhos de guia. Manda o prota dar uma olhada. Ele se aproxima, começa a abrir o baú e dentro dele tem uma máscara e uma roupa. Ele fica se perguntando o que é isso. Os olhos de guia era para ser um amuleto. Ele pergunta do Renova se esse é mesmo o baú certo. Renova fala que sim, e quando vê, vai respeitar ele tanto que nunca mais vai perturbá-lo. O prota ativa sua visão do dragão. A armadura de guia classe A. Ela veio com 3 habilidades: aumenta os sentidos do usuário, reduz o dano dos 5 elementos e converte uma parte do dano recebido em vida. Que porra roubada é essa? Segurando, o prota fala que os olhos de guia têm várias propriedades defensivas, mas já que pegar os materiais necessários é muito difícil e o fato de haver poucas pessoas que conseguem fazer, Renova conseguiu transformar ele em um peitoral, aumentando ainda mais suas habilidades. Renova com um sorrisinho debochado, manda ele não ficar ali só olhando como um idiota, manda ele testar, só assim para saber o que eles fazem de verdade. Afora trajado, ele começa a ativar sua habilidade. Vários olhos começam a aparecer na sua roupa. Renova fala que não importa quantas vezes ele olhe para isso, sempre assusta ele. O alcance dos sentidos do prota foram aumentados e agora esse item será considerado parte do seu corpo. Ele desbloqueia a habilidade sinestesia. O prota fica espantado. Os olhos de guia dão ao usuário detalhes do ambiente, detalhando tudo que não poderia ser visto através do olho nu. E essa é a habilidade secreta dos olhos de guia. Ele fica assustado porque isso ajudou até mesmo no seu despertar. Dentro da loja, fumando seu cachimbo, manda o prota dar uma olhada na máscara. É a máscara
Máscara Demoníaca de Renova, um item classe A. Tem 3 habilidades: prevenção de reconhecimento, melhoria de ataque e o domínio do terror, que faz os inimigos ficarem com medo por 20 segundos. Prota fica espantado pelo tanto de habilidades que esse item possui. Renova fala que só pensou que usar algo no rosto o tempo todo seria desconfortável, e como estava com tempo livre, acabou fazendo isso. Prota fica segurando a máscara, fala que isso vai custar mais do que ele pagou. Renova todo envergonhado, pergunta se ele achava com aquele dinheirinho poderia pagar por uma obra do grandioso Renova. Fala que vai pôr na sua conta e é para ele pagar depois. O Prota com um sorrisinho lembra de quando pediu para ele colocar na conta aquela vez. Prota fala que ele não mudou nada mesmo. Renova fica perguntando o que aconteceu com ele, por que ele está tão calado. Prota fala que vai se assegurar de fazer bom uso disso. Renova todo nervoso, fala que depois de todo esse tempo nunca perguntou o nome do Prota e pergunta qual é. Prota fica espantado com aquilo e pensativo. Renova pergunta de novo qual é o seu nome. O Prota fala que seu nome é Caim. Barral entrou de um galpão. Ele fica olhando para o local e pergunta por que o figurante fechou tudo. Ele já tinha falado que não era para fazer isso, essa coisa desnecessária. O figurante fala que tem inúmeras pessoas atrás deles, não machuca ser cuidadoso, e pergunta onde está o acumulador. Barral fala que ele vai considerar a oferta. Ele fica puto, falando que o Prota é um novato arrogante. Andando, Barral fala que ele não vai conseguir entrar em nenhum clã que não seja o vermelho, já que o objetivo principal deles era impedir que os outros clãs chegassem nele, e como foi pessoalmente, nenhum imbecil tentará algo. E fala que é para deixar isso de lado. Faz uma cara séria e pergunta como foi a investigação, o que eles descobriram. O figurante fala que foi como ele previu. Barral começa a rir, falando que Leonte nunca muda, continua sendo idiota. Há um tempo atrás, o Clã Vermelho teve um relatório estranho. Nele constava que Leonte estava planejando algo no tutorial. Estava escrito que ele estava tentando criar a pedra lendária. Todo jogador que sobe a torre tem mana circulando pelo corpo. No entanto, tem um limite de quanto consegue circular, e por isso os jogadores procuram por fontes externas, um jeito de conseguir mais mana. Mas os jogadores ainda procurariam uma forma de ganhar mais ainda mana, ao ponto de tentar criar coisas que dariam a eles um suprimento infinito de mana. E a forma mais fácil de criar isso é usando a carne e a alma de uma pessoa. Barral começa a rir, falando que criar pedra lendária usando a vida de centenas de jogadores foi algo que ele só ouviu em contos de fadas. E pensar que ele fosse tentar fazer isso. Ele fala que o objetivo é achar Leonte e o item, mas se for impossível trazer os dois, pode matar Leonte. Dá uma risada maligna e fala que o item deve ficar com eles de qualquer forma. O Prota começa a equipar todo o seu equipamento. Renovo fica só olhando o estilo do homem. Prota se aproxima e fala que não sabe quanto tempo vai ficar na torre. Renova todo tsundere, fala que isso é óbvio e não tem motivos para ele falar isso. O Prota dá uma engolida seco e se pergunta se ele sabe que esse é o último adeus. O Prota faz uma cara de choro e agradece por tudo. Na porta da torre, quando vai abrir, escuta uma voz gritando, mandando ele parar. É Punch que segura o braço do Prota ofegante. Envergonhado, fala que quando ele implorou para ir para a torre, o Prota só ignorou ele e devia ao menos ter contado para ele, já que ia entrar. Prota já puxa o seu braço, perguntando por quê. Ele já manda real. Não sabe o que eles pensaram, mas ele não tem tempo para ficar brincando de casinha com eles. A brincadeira acabou ontem, agora vai seguir o seu caminho. Punch fica assustado. Lá vem Edora correndo. Ofegante, fala que o Prota pode ir na frente. Dá um sorriso, fala que eles vão estar logo atrás, já que isso é uma decisão deles, ele não pode impedir. O Prota dá uma olhada séria, fala para eles fazerem o que quiserem, mas vai deixar eles se ficarem para trás. Punch já começa a se gabar, falando que eles não precisam se preocupar com isso, já que eles já passaram os primeiros andares. Se precisar de ajuda, é só falar. Edora corta ele, mandando ele parar de ser arrogante, porque eles perderam a primeira vez por culpa dele. Prota abre a porta da torre, aparece uma mensagem dizendo que eles estão na zona segura, e a próxima rodada só começará quando tiver um número suficiente de jogadores. Prota fica olhando pelo local, diz que tem pelo menos 50 jogadores aqui. Ele escuta algumas pessoas falando, eles estão aqui de novo. Prota fala que estava se perguntando sobre quem eles estavam falando, mas parece que é sobre esses dois figurantes da
assustado, falando que o acumulador está aqui e essa rodada já era para eles. Prota fala que assim é melhor, não tem intenção nenhuma de fazer amizade com eles. Ele fala que precisa passar pelos 10 primeiros andares em 9 dias. É mais fácil falar do que fazer, mas só assim ele vai conseguir uma chave do tutorial, uma chave dos andares iniciantes e as outras 10 chaves que são relíquias secretas, que estão escondidas, cada uma em um andar, nos 10 primeiros andares da torre. Uma pessoa aparece e se apresenta como guardião do primeiro andar. Aaron, olhando para Punch, fala que está ciente que alguns estão aqui para tentar concluir o primeiro andar de novo. E mesmo que já saibam as regras, mesmo assim precisa explicar de novo. Ele bate uma palma, todos já aparecem, divididos em 2 penhascos. Uma mensagem aparece na frente de todos, falando que existe 2 penhascos que estão um de frente para o outro. Cada penhasco possui 100 jogadores. Cada time terá 5 cristais. O objetivo é roubar ou destruir os cristais do time inimigo. Aaron fala que, como eles viram na mensagem, cada time tem 5 cristais. Não importa o método que usarão para proteger seus cristais. Podem escondê-los ou deixá-los com a pessoa mais forte. No entanto, é importante pensar em qual estratégia irão utilizar. Porta fala que essa é uma missão insana. Como eles esperam que 100 estranhos trabalhem em equipe. Fala que além disso, para conseguir a chave de Era nesse andar, é preciso ter os 10 cristais. O problema é que os jogadores podem escolher destruir os cristais. E se um for destruído, não será possível pegar a chave. Ele fica pensando que primeiro precisa dar um jeito de pegar esses 5 cristais que estão na sua frente. Aaron fala que agora irá começar os testes. E quem será o representante da equipe vermelha? Todos os figurantes ficam se perguntando quem será o representante. Uma pessoa levanta a mão e diz que fará as honras. Punch já grita mandando esperar. Se aproxima dos cristais e fala que não concordou com isso. O figurante fala que podem decidir o que fazer com os cristais depois de pegar eles. Punch fala que não aceita e manda entregar para ele os 5 cristais. Ele fala que é melhor ele proteger do que eles tentarem esconder. Usa uma intenção assassina e pergunta se tem alguém melhor que ele para fazer isso. Ó, o vagabundo. O figurante fica irritado e pergunta se ele não tem vergonha. Foi por causa desse maldito ego que todos os cristais explodiram da primeira vez. Se não fosse por ele ter pulado no meio de todos por causa da sua ganância, e fala que eles não vão deixar ele ficar com eles dessa vez. O Prota só ouvindo fala, então foi isso que aconteceu. Rindo, fala que ele deve ter quebrado enquanto lutava. Chega a ser engraçado de tão ridículo que é. Punch se vira para eles, perguntando se eles querem brigar. Os figurantes ficam todos se tremendo. Aaron fala que parece que eles tomaram a decisão. Punch segurando os cristais com um sorriso na cara, falando que dessa vez vai ser diferente. O Prota já aparece com a mão de lobisomem pidão. Todos ficam sem entender nada. Ele manda o Punch passar todos os cristais pra cá. Aaron volta para a sala do administrador. Ele escuta uma pessoa falando com ele. É Ibelcora, perguntando como foi. Aaron fala que, para ser honesto, não tem certeza. Ele consegue ver que ele é um forte jogador comparado aos outros novatos, mas ele ainda continua sendo um novato e não sabe o porquê dos anciões esperarem tanto dele. E Belcora chama ele para fazer uma aposta. Ele diz que vai apostar que esse jogador vai fazer algo extraordinário. Punch chama o Prota de Ruing. Todos ficam assustados, falando, ele chamou aquele cara de Ruing. Punch sai brabo chutando uma pedra, falando que ele é malvado. Só pegou os cristais para se aparecer. Edora começa a se aproximar com um sorriso no rosto, pergunta qual é o plano. Opa! Prota pergunta se ela pode proteger a área por um tempo, por uns 30 minutinhos. Edora fala que sem problemas e manda ele voltar em segurança. O Prota, perto da ponte, fala que o motivo do teste ser tão difícil é porque tem que ir até o outro lado e procurar os cristais. E o maior problema é a ponte de cordas, que parece que vai cair a qualquer momento. Começa a pegar sua espada. Fala que é inevitável uma luta na ponte, mas mesmo que seja difícil, tem mais de uma maneira de finalizar esse teste. Prota começa a concentrar mana na sua espada. Ele dá um golpe que destrói a ponte. Punch fica assustado com a força do golpe, velho. Prota pulando para o outro lado. Fala que agora que a rota de fuga deles foi cortada, os figurantes estão do outro lado todos se cagando, velho. O Prota já vem maníaco com a sua espada, no ódio. Já dá um golpe que atravessa um grupo de figurantes. Ele usa outro golpe que destrói metade de uma floresta, levando a maioria dos figurantes de F. Ele ativa sua armadura
armadura e com pouco tempo de batalha, ele consegue todos os 5 cristais que faltava e ele consegue a conquista secreta, a chave de Hera, uma chave usada para abrir o tesouro de Hera. O prota fala que essa é sua segunda chave. O teste foi finalizado em menos de 30 minutos. Partida mais rápida da torre. Só dá pra ver os cadáveres no chão. Fian brinca com o homem. Opa, se você ficou até aqui, um beijão no seu coração, mano. Comenta aí embaixo, fone de ouvido, hein? Fui.